Senhoras e senhores conselheiros, senhor procurador, senhora secretária, doutora Gabriela Costa, desejo uma ótima tarde a todos, que o nosso trabalho seja abençoado aí por Deus, né? Com o Padre Cícero aí também, que possa tudo correr tranquilamente, em paz, que a gente possa desenvolver as nossas atividades com a inteligência que Deus nos deu. Ana, nós temos resoluções para serem aprovadas hoje? Temos, presidente. Por favor, pode fazer a indicação. Boa tarde a todos. Os processos cujas resoluções foram enviadas para a aprovação desta Câmara são os seguintes: do conselheiro Lúcio Flávio Alves, processo 31 de 2019, auto de infração 2016, 17945, da empresa Ourofert do Nordeste Limitada. Só essa, presidente. Alguma sugestão de alteração da resolução anunciada? Sem sugestões, a presidência considera a resolução recepcionada. Em relação à ata de ontem, da 82ª sessão, alguma alteração? A ata fica disponibilizada no WebDrive para que os conselheiros possam validar. Então, sem alterações, a presidência também dá por aprovada a ata da sessão, da 82ª sessão, que foi realizada ontem, terça-feira. E agora nós vamos dar início à nossa ordem do dia. Hoje nós temos 8 processos, se eu não me engano, ou 9. Eu vou fazer aqui a conferência. São 8 processos da empresa GVS Esporte Nordeste, Indústria e Comércio Limitada, e todos os processos a empresa GVS consta como recorrente e como recorrida à célula de julgamento de primeira instância. Esse processo, salvo engano, eles possuem matéria similar, né? Por isso que eles foram colocados 8 em julgamento na mesma sessão. Se nós tivermos qualquer tipo de divergência em relação a um processo ou outro, a presidência verifica a possibilidade de sobrestamento, tá certo? Sem problema algum. Após o relato do primeiro processo, a gente vai colher o sentimento, colher a informação do senhor procurador e da representante da parte da doutora Gabriela, para que possamos prosseguir com o julgamento conjunto. O primeiro processo de hoje, eu vou deixar para fazer aqui o doutor André, por favor. Presidente, pela ordem, já antecipando, né, da nossa parte, eu verifiquei os processos, a motivação é a mesma, né, apesar de tratar de documentos fiscais diversos, os recursos trazem os mesmos argumentos, de modo que eu acho que podem ser relatados e julgados em conjunto, todos os processos. A doutora Gabriela tem alguma consideração a fazer? Nenhuma objeção. Também peço que seja julgado em conjunto, porque realmente é o mesmo tema. E o mesmo fato. A presidência sempre ressalta que o julgamento dos processos, quando existe a possibilidade de relatos conjuntos, eles são uma situação positiva, porque um conselheiro contribui com a informação que às vezes é omitida por um ou outro, às vezes por um estilo de linguagem, e essa contribuição, essa soma acaba trazendo uma melhor compreensão dos fatos dos processos. Deixar para fazer os parabéns do doutor Ricardo só ao final, que é para a gente poder ter tempo para, né, desejar um ótimo aniversário aí para ele. Eu vou anunciar os processos e, à medida que os relatores forem terminando, o relator seguinte já pode iniciar o seu processo, acrescentando aquilo que achar conveniente. O relato fica bem livre a critério de cada conselheiro, ok? O primeiro processo de hoje é o processo 13588/2019, auto de infração 2019-06164, que é do conselheiro Dr. Diego. O segundo processo é 1/4059/2019, auto de infração 2019-06149, do conselheiro Dr. Felipe Augusto. O terceiro processo é 1/461/2019, auto de infração 2019-06156, relatoria do Dr. Ricardo. O quarto processo é 1/4064/2019, auto 2019-06133, relatoria da doutora Tereza Carvalho.
O quinto processo é o processo de 1/4066/2019, autoinfração 2019-06174, de relatoria do Dr. Alexandre Mendes. O sexto processo é 1/4068/2019, autoinfração 2019-06173, que é de relatoria do Dr. Felipe Augusto. O sétimo processo é 1/4077/2019, autoinfração 2019-06118, de relatoria do Dr. Lúcio Flávio. E o último processo do dia é o processo 1/4079/2019, auto de infração 2019-06124, relatoria do Dr. Micael. Se quiserem, os conselheiros que têm 2 processos, se quiserem fazer o relato de um e logo em seguida do outro, para economizar tempo, fiquem à vontade também. Com a palavra, o primeiro relator de hoje, que é o Dr. Diego. Boa tarde, presidente. Me escutam bem? Boa tarde, presidente. Ana, doutor André, da Procuradoria, conselheiros aqui presentes, doutora Gabriela Costa, advogada da parte recorrente. Então, vamos aqui, o processo da GVS Esporte Nordeste Indústria e Comércio Limitada. Vou iniciar aqui o relato do primeiro. Trata-se de um recurso ordinário em razão do julgamento monocrático que manteve uma autuação que foi lavrada com base na uma multa, o descumprimento de uma obrigação acessória, multa esta prevista no 123, inciso 8, a linha D, da Lei 2.670. Esse auto de infração é o 2019-06164. E o motivo da autuação foi o não cumprimento de algumas formalidades legais, segundo a auditoria, por conduzir uma mercadoria, e assim, como eu sou, digamos, o primeiro de todos desse grupo de processos, basicamente acredito que é a mesma, que a diferença vai ser o DANF. Então, existe o DANF, conduzir mercadoria com o DANF, aí tem um número, da ação fiscal também tem um número, que houve uma omissão no preenchimento de algumas notas fiscais eletrônicas. Acredito, eu olhei o meu primeiro e o meu último da pauta, são meus, a diferença basicamente é essa, e eu olhei de alguns outros conselheiros, também vi que era essa, Com a partir do segundo relato aí, pode começar a ver se tem algo a acrescentar. Então, o descumprimento da obrigação era esse, não preenchimento de algumas informações nas notas fiscais eletrônicas. Por esse descumprimento da legislação, foi lavrada a multa de 200 UFIs. Na impugnação, a parte alegou inicialmente nulidade por 2 motivos. Primeiro, nulidade por não haver menção do dispositivo supostamente infringido e sem a fundamentação legal da autuação, e a outra nulidade por não haver menção do prazo em que o crédito poderia ser recolhido com multa reduzida. No mérito, a parte requereu em sua defesa a necessidade de se cancelar a autuação em razão da ausência do interesse de arrecadação do ICMS. É aquele argumento que alguns contribuintes trazem de que não houve um prejuízo com o descumprimento da obrigação principal ao erário. Então, se não houve prejuízo com relação ao recolhimento da obrigação principal, não haveria o interesse na questão do recolhimento, então, motivo pelo qual essa obrigação acessória poderia, digamos, não ser exigida. Que o erro, que foi essa falta do preenchimento nas obrigações, seria um erro sanável, e por ser um erro sanável, não acarretaria essa multa, e por fim, a parte alegou em sua defesa uma desproporcionalidade entre a suposta infração e a penalidade que foi aplicada. E aí, nos seus pedidos, requereu a nulidade, inicialmente, por conta de 2 nulidades, que ela aponta, ou a improcedência da autuação, por conta exatamente dessa questão aqui do prejuízo. E aí pede, de modo subsidiário, que caso não seja pela improcedência do único auto, que são 41 autuações praticamente, se eu não me engano, eu anotei aqui, 41, que fosse feita uma autuação, de fato, reunido início. E aí, nesse ponto, a parte traz até um entendimento do conselheiro Lúcio, um caso análogo, que também entendeu, de fato, que deveria haver essa reunião de infrações.
Isso foi a defesa. No julgamento de primeira instância foram negados todos os argumentos da parte, motivo pelo qual a impugnação foi improvida, e foi mantida a autuação. A parte, então, entrou com um recurso, e nesse recurso, ela basicamente, o argumento mais forte que traz é que seja dada a interpretação mais benéfica ao contribuinte, no sentido de ter apenas uma autuação ao invés de 41. Ela repisa alguns pontos da defesa, mas eu destaco aqui, e quando a doutora Gabriela for fazer a sua sustentação oral, ela pode, inclusive, trazer alguns argumentos que ela achar adicional, mas eu entendo como relevante aqui para a nossa controvérsia, o cerne da questão é esse, que se for para ser mantido, que não for acolher a nulidade, que se junte, em vez de ter uma autuação por DANF, para ter uma apenas, né? Em vez de ter uma para cada um individualizada. Então, o cerne da questão seria esse. O parecer da consultoria foi no sentido... Só um minuto, foi a única coisa que eu não tinha colocado aqui no meu relato. Desculpa. Parecer da Procuradoria foi no sentido de conhecer do recurso ordinário, mas para que fosse negado o provimento, mantendo, portanto, a decisão monocrática que foi pela procedência do feito fiscal. Presidente, demais conselheiros, acredito que é o que importa relatar, e se a presidência me permitir, o último processo da pauta de hoje é meu também, e a única diferença que há, como eu tinha dito desde o início, é o DANF. O DANF do primeiro processo é o 016941 e do segundo processo é o 016945. Mas a autuação é a mesma, os argumentos, novamente, né, pela minha percepção, são os mesmos de defesa, o entendimento do processo é o mesmo, então vai mudar o auto de infração, o DANF, o julgamento monocrático, mas é isso. E aí me coloco aqui à disposição até quando for o momento da manifestação da Procuradoria ou da parte, né, da advogada, da parte recorrente, também ela traz algum esclarecimento que achar. Mas eu considero, se a presidência autorizar, já relatado o primeiro processo da pauta e o último. É o que importa, presidente. Obrigado, doutor Diego. Agora vamos, doutor Felipe. Presidente, boa tarde a todos os conselheiros, boa tarde, doutora Gabriela Costa. Pelo que eu pude perceber, o processo tem basicamente as mesmas informações já relatadas pelo conselheiro Diego, né? O mesmo período de infração, mesma data de autuação, mesmos artigos infringidos e mesma penalidade. Apenas lendo aqui o relato da infração, falta decorrente apenas do não cumprimento das exigências das formalidades previstas na legislação. Conduzir mercadoria com o DANF 016.959, na mesma ação fiscal, e houve omissão no preenchimento nas informações, nas notas fiscais eletrônicas anexa. E foi aplicada a multa, né, a penalidade prevista no 123.8D, multa de 200 ofícios por documento. Enfim, presidente, acredito que o relato foi já bem feito pelo conselheiro, né, de forma que não acrescentaria muito aqui. São os mesmos argumentos de defesa que o contribuinte apresenta, tanto em sua peça impugnatória, quanto no recurso, né, são bem semelhantes, e o julgamento procedente também teve sua confirmação
no parecer da assessoria processual tributária, que também opinou no mesmo sentido. E o segundo processo da minha relatoria, apenas... Deixa eu só me certificar. Pronto. O segundo processo da minha relatoria apenas muda o número do DANF, que é 016.970, mesma ação fiscal, e mesmas informações contidas no processo, mesmo julgamento. Acredito que é o que importa relatar, presidente. A presidência agradece ao doutor Felipe. E agora nós vamos ao doutor Ricardo, aniversariante do dia. Obrigado, presidente. Presidente, diante dos relatos já demonstrados, o meu processo realmente também é muito parecido. Eu vou fazer um relato breve para trazer as informações que eu entendo que não foram inseridas até o presente momento, que são as informações ligadas à própria autuação em si. Então, o meu trata-se do processo número 1/4061/2019, auto de infração 1/2019-06156, que tem como recorrente GVS Sport Nordeste Indústria e Comércio Limitado, recorrido Seju. O aludido auto de infração aduz à empresa contribuinte o não cumprimento das exigências das formalidades previstas na legislação tributária, ocorrendo omissão no preenchimento de nota fiscal eletrônica. Foi sugerida, no meu caso, a aplicação da penalidade 123.8D, alterado pela 13.418/2003. A autuada apresentou impugnação, auto de infração, com as mesmas razões aqui já esposadas, anexa às folhas 17/39 dos autos. O julgador singular decidiu pela procedência da ação fiscal, conforme folha 58/64. Diante disso, inconformado com a adesão singular, a empresa autuada ingressou com recurso ordinário, constante às folhas 72 a 78. Adveio o processo até a assessoria processual tributária, que emitiu o parecer número 153/2021, constante às folhas 80 a 83 verso, sugerindo pelo conhecimento do recurso ordinário para no mérito negar-lhe provimento, a fim de manter a decisão singular de procedência do auto de infração. O processo seguiu para as considerações da PGE e esse é o relato, presidente. Agradecer ao doutor Ricardo. A Ana Maria postou aí no nosso grupo uma informação, acho que é de interesse de todos. Vamos agora para o processo de número da doutora Tereza, por favor. Obrigada, senhor presidente. Boa tarde, senhor presidente, senhores conselheiros, senhor procurador e a nossa secretária Ana Maria. Senhor presidente, o meu processo é igual aos que me antecederam. O número do meu DANF, o que modifica é o 16976, por descumprimento de obrigação acessória, né, por falta de informação no DANF. Eu vou só acrescentar aqui as alegações do recurso, que eu vou dizer ponto a ponto, né, as nulidades que a recorrente alega, embora o doutor Diego tenha falado assim por cima, mas eu vou especificar, que eu acho que é uma questão de nulidade, a gente tem que falar, né? Ela, em sede de recurso, ela alega o seguinte, né, que a empresa transportável, em veículo, mercadorias que haviam sido vendidas, constando na nota fiscal que o frete era de responsabilidade do emitente. Que o fiscal alegou que não constava na nota fiscal que o preço do frete estava incluso no preço da mercadoria. Por isso, entendeu o fiscal de autuar, mas ao invés de autuar a carga como um todo, o fiscal promoveu a lavratura de 41 autos de infração pelo mesmo fato. Foi o que o doutor Diego ressaltou bem, né, no recurso. Ela fala que o fiscal lavrou o auto por inidoneidade da nota fiscal. Ela alega isso na primeira instância e também no recurso, né, que o fiscal
diz que essa nota era inidônea, tanto é que a julgadora, ela afasta, né, que aqui o auto não foi lavrado por inidoneidade. Ela diz também que a não inserção de prazos para pagamento com valores reduzidos e a interpretação mais benéfica ao contribuinte, por isso ela pede a nulidade, que o agente considerou inidôneo. De novo, o fiscal não indicou o dispositivo normativo competente, mas inseriu a anotação do auto de infração por inidoneidade da nota fiscal, que gera a nulidade de todo o auto de infração. Violação ao artigo 33.11 do decreto 25.468. Da não apreciação no mérito, ela diz que o julgamento não apreciou, ela só apreciou parte dos argumentos inseridos em impugnação. Colaciona a decisão do CONAT em sua defesa, e, por fim, ela requer que seja determinada a nulidade do auto de infração, em razão do fiscal ter entendido que o documento fiscal é inidôneo, mas não ter fundamentado dentro do que determina a legislação correlata. Nulo por não ter havido a inserção do prazo para pagamento com desconto, conforme prevê os incisos 11 e 14 do artigo 33 do decreto 25.468, caso assim não entenda que seja aplicada apenas uma única multa para os 41 autos de infração. É só, senhor presidente. E a assessoria opinou pela procedência do auto de infração. É só, senhor presidente. Agradecer a doutora Tereza. E agora vamos ao processo do conselheiro doutor Alexandre Mendes. Obrigado, senhor presidente. Como já foi bem relatado pela doutora Tereza, senhor presidente, é igual. Vou só ressaltar o seguinte, que o número do meu processo é o 4066-2019, o auto de infração é o 2019-06174, também decorrente apenas do não cumprimento das exigências de formalidade previstas na legislação. Foi indicado, a multa é de R$ 852,14, que são 200 ofícios por documento, no caso, aqui é só um documento. Artigo infringido, ele indicou 126, a penalidade 123.8D, como já citado. Ele pede a nulidade também do auto de infração, por o documento ter indicado nas informações complementares que havia um documento inidôneo. Também a nulidade prazo, para que poderia ser recolhido com a multa reduzida, mesma questão que foi já enfatizada pelos demais conselheiros que me sucederam. Que a nota fiscal que o frete é responsabilidade da remetente, não seria possível realizar o deslocamento dos produtos vendidos sem que esse gasto estivesse incluído no valor da mercadoria, é um outro argumento, e que ainda que tenha constado dados adicionais à nota fiscal, o descumprimento de tal é instrumental, não resultando em prejuízo ao fisco. A multa é confiscatória, alega dessa forma, e que seja aplicado, como o doutor Diego bem ressaltou, uma única multa para todos os autos de infração. O processo foi julgado procedente na instância singular, o contribuinte volta aos autos com recurso, novamente falando que o veículo da empresa que vendeu a mercadoria consta na nota fiscal que é frete de responsabilidade do emitente, do vendedor, novamente enfatiza isso, que o fiscal promoveu lavratura de 41 autos, também isso já foi, que o auto é inidôneo, que dá inodoneidade dos seus efeitos, a não inserção do prazo, o agente fiscal considerou a nota fiscal inidônea, ele acrescenta isso novamente, violação ao artigo 33, inciso 11, do decreto 25.468, e da não apreciação completa do mérito, da parte dos argumentos inseridos na impugnação. E ele colacionou algumas decisões do CONAT. A assessoria processual afastou as nulidades e pugna o parecer 151/2021, pugna pela procedência da acusação, confirmando o julgamento singular. Esse é o relato, senhor presidente. Agora vamos ao relato do doutor Felipe, em seguida, doutor Lúcio. Já fez. Já foram os dois processos, presidente. Doutor Lúcio, então. Obrigado, presidente. Boa tarde, doutora Gabriela, doutor André, os conselheiros. Presidente, acho que já foi bem colocada a situação. Vou fazer só alguns esclarecimentos que eu acho que é importante para a gente seguir esse processo.
Pronto, o meu processo é um DANF, é o DANF 16.943, que o valor da operação de 6.146,98. Essa mercadoria é ST, né? E acompanhava também um documento auxiliar de transporte de mercadoria. O que eu vou tocar aqui, presidente, é só a questão da informação complementar. Eu acho que essa informação complementar ela é decisiva para o meu sentir, né, meu posicionamento. O autuante, ele faz ele traz o artigo 206, né, do regulamento CMS, do decreto 24.569/96, e traz o artigo 206. E lá nesse artigo existe, né, 3 incisos, né? E ele faz uma interpretação desses 3 incisos, que é justamente a questão da transporte de carga própria, né? Ele faz a diferença entre transporte de carga própria e transporte efetuado pelo vendedor. Né? No entendimento dele, o transporte de carga própria, ele só é aquele que o destinatário vai buscar a mercadoria, né, lá no vendedor. Isso é na afirmação dele. E nesse caso específico aqui, ele entendeu que a empresa, né, no caso a emitente aqui que foi atuada, ela não colocou, não especificou no DANF, né, essa informação, né, que ele acha que é imprescindível, já que ele tem até o conceito de infração da nossa legislação, dizendo que é toda ação ou omissão, né, que diz respeito à legislação. E aí ele entende que essa informação devia constar, sim, porque existe uma diferença, principalmente no inciso 2º e 3º, a questão se o preço, né, do serviço consta no valor da operação. E para ficar bem clara essa questão, ele disse que tem que ser destacado, sim, a nota tem que vir destacado o preço do serviço, né, transporte, o ICMS serviço de transporte, né, em referente ao ICMS, operação da mercadoria. Então, basicamente, essa é a fundamentação o que faz com que o autuante lavrou esse auto. E aqui, né, a gente já foi relatado por todos os conselheiros, a sequência do processo é a mesma, foi julgado houve a impugnação, ela traz várias questões de nulidade, foi julgado procedente, o parecer confirma a procedência da autuação. Né? Os pontos trazidos pela impugnação, a doutora Tereza colocou de forma bem pontual, o doutor Gil já tinha colocado também. Então, acho, presidente, que a gente, né, o meu relato é no sentido de acompanhar os colegas e fazer só o destaque da informação complementar, que eu acho que é importante para o deslinde desse processo. Agradecer ao doutor Lúcio, a todos os conselheiros. Vamos ouvir agora a manifestação do senhor procurador, doutor André Carreiro. Boa tarde, senhor presidente, senhora secretária, senhoras e senhores conselheiros da terceira Câmara, senhora advogada representante da empresa, boa tarde a todos. Como ouvimos, são 8 processos com recursos do contribuinte, com lançamentos por motivações semelhantes. Presidente, eu queria só um esclarecimento, né, como foi anunciado em sessão e encaminhado aqui no grupo, uma decisão aqui da 4ª Câmara. Esse encaminhamento foi por iniciativa de quem? Foi a empresa, o contribuinte que pediu para que fosse disponibilizado esse documento? Não, foi a presidência que disponibilizou só para conhecimento, porque como são vários processos da mesma empresa, mas não é na intenção de induzir voto, nem de conduzir nada, não. Só para que haja uma compreensão do que se decidiu em outra Câmara. Ok. Pois bem, como vimos dos relatos, são recursos ordinários do contribuinte, confirmando a imputação de infração por conduzir mercadoria com DANF, contendo omissão de informações em campo específico do documento, informações estas exigidas na legislação, todas elas referentes ao período de abril de 2019, tendo sido lançada a penalidade pelo descumprimento da obrigação tributária acessória previsto no artigo 123, 8D da Lei 12.670 de 96, né, correspondente à multa de 200 ofícios, no valor de R$ 852,14. E como foi destacado por todos os relatórios, cada auto de infração ele trata de um DANF específico, né, com numeração diferente. Além disso, há também distinção do manifesto de documentos fiscais eletrônicos. Né? Existem referências, ora ao manifesto número 1519, ora ao manifesto de número 1517. Mas, superada essa distinção,
que trata de cada auto de um documento fiscal específico, referente a uma operação específica. No mais, os fundamentos dos autos de infração e a própria defesa do contribuinte é idêntica, né? E conforme informações complementares destes autos, em fiscalização de trânsito, verificou-se que a autuada conduzia mercadoria com esses DANFs e MDFs com falta da exigência do artigo 206, inciso 2 e 3 do decreto 24.569/97, denotando a omissão no preenchimento da nota fiscal eletrônica referente à indicação correta dos dados do veículo transportador e o valor do frete que deveria estar destacado do valor da mercadoria, sendo dispensado este último nas prestações relativas a operações de venda com preço CIF, mas devendo constar na nota fiscal a expressão frete incluído no preço da mercadoria. O autuante ressaltou que, para o fisco, a carga própria difere de transporte efetuado pelo vendedor, sendo aquela a hipótese quando o destinatário vai buscar no vendedor a mercadoria que adquiriu, que seria a hipótese do artigo 206, inciso 1 do regulamento ICMS, não incidindo, assim, nessa situação ICMS sobre este transporte, conforme previsto, inclusive, no artigo 5º, inciso 2 também do regulamento. No entanto, o transporte efetuado pelo vendedor, que ele entendeu como diferente do transporte de carga própria, ele entende que quando o vendedor vai entregar a mercadoria ao adquirente, e nessa prestação de serviço de entrega na mercadoria incide o ICMS, seja ele cobrado à parte do adquirente, seja ele já embutido no preço da mercadoria. Assim, entendeu o autuante que a omissão acerca das informações do documento fiscal acerca do serviço de transporte contraria a legislação tributária. E o contribuinte, ele traz no seu recurso os mesmos argumentos que ele trouxe na impugnação, né, com um acréscimo de um argumento adicional que foi no sentido da nulidade da decisão de primeira instância, por entender que não houve apreciação de todos os argumentos da defesa, né, assim restaria caracterizada a ausência de fundamentação da decisão e cerceamento do seu direito de defesa. No entanto, quanto a essa primeira preliminar, comum a todos os recursos, entendemos, ao contrário do que é argumento recorrente, que a julgadora em primeira instância apreciou todos os argumentos relevantes suscitados na sua impugnação, capazes de, em tese, infirmar a conclusão do julgador. Nesse sentido, a decisão expôs de maneira fundamentada, com base no livre convencimento do julgador, as razões pelas quais não acolhia os argumentos suscitados pela empresa. Por outro lado, não se exige para a validade da decisão uma fundamentação exaustiva acerca de cada uma das premissas que embasam os fundamentos da defesa, desde que esses sejam relevantes e devidamente enfrentados, como se deu na espécie. Assim, verifica-se que as alegações de necessidade de cancelamento da infração em razão do atendimento do interesse da fiscalização e da arrecadação e inaplicabilidade da multa por descumprimento de obrigação acessória por ausência de interesse de arrecadação do ICMS, bem como o argumento de erro formal sanável e também da necessária proporcionalidade entre a multa aplicada e a infração cometida, foram refutados pelos fundamentos da decisão recorrida, que confirmou tanto a ocorrência da infração, assim como a impossibilidade de reparação ou correção do documento fiscal e bem como a correta aplicação da multa. Assim, a decisão recorrida encontra-se devidamente fundamentada, não existindo alegado cerceamento de defesa e nulidade da decisão recorrida. Vocês estão me ouvindo bem, porque está tendo uma reforma aqui do lado, mas está interferindo na minha fala, não, né? Então, vou prosseguir. Pois bem, prossegue o contribuinte no recurso, reiterando as nulidades já trazidas na impugnação, que, em síntese, seriam com base nos seguintes fundamentos. Ele alega a nulidade do auto de infração por indicação equivocada do dispositivo legal, né, não configuração de documento fiscal inidôneo, ausência de fundamentação da inidoneidade, e bem como seria nulo por não constar prazo para recolhimento do crédito tributário com descontos, e ainda violação aos artigos 33, inciso 13 e 14 do decreto 25.468/99. Também, de maneira diversa do que argumenta a recorrente, entendemos que não há a alegada nulidade do auto de infração. Ressalto de plano que não houve acusação de inidoneidade dos documentos fiscais, mas de descumprimento de obrigações acessórias previstas na legislação tributária. Tanto é verdade que, além de ter sido permitida a continuidade do transporte da mercadoria com o documento fiscal, pois não houve retenção da mercadoria e emissão do certificado de guarda de mercadoria,
Também não houve indicação de descumprimento do artigo 131 do Decreto 24.569/97, que trata justamente das hipóteses de inidoneidade do documento fiscal. E também não foi proposta a aplicação da penalidade específica para este caso de inidoneidade do documento fiscal, que é a penalidade prevista no artigo 123, inciso 3, a linha A, item 2 da Lei 12.670/96. Outro sim, o parágrafo 7º do artigo 84 da Lei 15.614 é expresso no sentido de que, estando o processo em fase de julgamento, a ausência ou erro na indicação dos dispositivos legais infringidos e dos que combinem a respectiva penalidade constante do auto infração serão corrigidos pela autoridade julgadora de ofício ou em razão de impugnação ou recurso, não ensejando declaração de nulidade do lançamento, quando a infração estiver devidamente determinada. Cita esse dispositivo, mas apenas a título informativo. No caso, não houve sequer indicação equivocada nem do dispositivo legal infringido, nem da penalidade, mas ainda que assim tivesse ocorrido, isso não acarretaria a nulidade do auto infração, podendo ser corrigido pelo julgador. Assim, por outro lado, a mera indicação do título auto de infração de documentos fiscais idôneos, que é um dos fundamentos centrais do contribuinte, e realmente consta esse título na informação complementar, a gente verifica claramente que trata-se de mero equívoco redacional, que não se ampara nas informações relatadas nem no auto de infração, nem nas próprias informações complementares, e também não teria esse erro material qualquer possibilidade de acarretar a nulidade do auto de infração. Por fim, quanto aos dispositivos que ele alega infringidos para justificar a nulidade, cumpre esclarecer que o decreto 25.468/99 ele já foi revogado, ele não integra mais o ordenamento jurídico, e ainda que assim não fosse, a referida norma já trazia a expressa previsão que a falta de indicação do disposto nos incisos 13 e 14 do artigo 33, que trata justamente dos dispositivos legais e do prazo para recolhimento da penalidade com descontos, já dizia a referida norma que a omissão acerca desses elementos não ensejava a nulidade do auto infração, o que constava expressamente nos parágrafos 1º e 2º do referido dispositivo legal. Outro sim também, como bem destacou o julgador de primeira instância, atualmente o processo administrativo tributário ele é regido pela Lei 15.614/2014, lei esta regulamentada pelo Decreto 32.885 de 2018, o qual contém as mesmas disposições legais referidas no decreto anterior, agora no seu artigo 41. Então, também isso não ensejaria qualquer nulidade. Ademais, independentemente da expressa indicação da possibilidade de pagamento do crédito tributário com multa reduzida, referido direito já é assegurado ao contribuinte por força do artigo 127 da Lei 12.670/96, reproduzido também no regulamento CMS no seu artigo 882, não podendo ser alegado pelo contribuinte o desconhecimento da lei, para fins de alegar nulidade por não conhecer a possibilidade de pagar essa penalidade com desconto. Isso é vedado expressamente no artigo 3º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. E também não foi demonstrado em nenhum momento pelo contribuinte qualquer intenção de realizar o pagamento do débito sem prévia discussão do lançamento mediante instauração do processo administrativo tributário a partir da sua impugnação. No mais, quanto aos argumentos de nulidade, portanto, entendemos que não há que se cogitar de nulidade do auto por falta de clareza e precisão, pois os fatos que ensejaram a sua autuação estão perfeitamente descritos e detalhados nas informações complementares, e o autuado se defende dos fatos infracionais que lhe são imputados, e não do enquadramento legal. Ressalta ainda o disposto do parágrafo 8º do artigo 84 da Lei 15.614, de 2014, que dispõe que nenhum ato será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para as partes. E o relato da infração, as informações complementares foram claras e precisas, não deixaram qualquer margem de dúvida acerca do ilícito imputado ao contribuinte, dando plena compreensão a ele e permitindo-lhe o exercício efetivo da sua garantia de ampla defesa contraditória, como de fato fez, trazendo impugnações específicas acerca do lançamento tributário. Portanto, a recorrente, tendo plena compreensão dos fatos infracionais que são imputados, não há que se cogitar de existência de prejuízo e, portanto, de nulidade do auto de infração. No mérito, o contribuinte ele defende a inocorrência da infração, ele alega que consta na nota fiscal eletrônica que o frete era de responsabilidade do remetente, alega que seria impossível transportar as mercadorias sem que o gasto estivesse incluído no seu preço. No entanto, a infração,
a obrigação tributária prevista na legislação foi descumprida, ela está expressa lá no artigo 206, incisos 2 e 3 do decreto 24.569, né, diz o seguinte, esse artigo: o conhecimento de transporte rodoviário de cargas poderá ser dispensado nos seguintes casos. E aí, inciso 1, no transporte de carga própria, desde que se faça acompanhada de nota fiscal correspondente e nele contenha corretamente os dados do veículo transportador e a expressão transporte de carga própria. Inciso 2, no transporte de mercadoria pelo próprio vendedor, desde que se faça acompanhada da nota fiscal correspondente e nela contenha corretamente os dados do veículo transportador e o valor do frete esteja destacado no valor da mercadoria. Inciso 3. Na hipótese do inciso anterior, não se exigirá o destaque do valor referente ao frete nas prestações relativas às operações de venda com preço CIF, devendo constar na nota fiscal que acompanha a mercadoria a expressão, abre aspas, frete incluído no preço da mercadoria. Como se depreende, o conhecimento de transporte, que é o documento fiscal exigido na prestação de serviço de transporte de mercadoria, somente é dispensado nas situações previstas no referido dispositivo legal, devendo estar acompanhado da nota fiscal e nela deve constar o valor do frete destacado ou, quando o preço da mercadoria for CIF, a indicação de que o frete está incluído no preço da mercadoria. Portanto, não tendo sido cumprida a referida obrigação acessória de indicação na nota fiscal das informações exigidas referentes ao transporte da mercadoria, a fim de dispensar o conhecimento de transporte, restou caracterizado o descumprimento da norma a ensejar a aplicação da penalidade de multa. Ao contrário, portanto, do que alega o recorrente, não consta na nota fiscal que o frete era de responsabilidade do vendedor. Isso consta, quando na informação frete consta a indicação numérica lá, de acordo com a codificação específica existente no documento fiscal, que o frete seria, assim, ficaria a cargo do remetente, mas os demais requisitos previstos na norma, eles não estão preenchidos. E isso é confessado pelo próprio recorrente na sua defesa, que ele afirma o seguinte, abre aspas, em que pese a impugnante ter, de fato, não incluído nas informações complementares da nota a referida frase, abre aspas, valor do frete incluído no preço da mercadoria, fecha aspas, tal equívoco formal não impediu que a autoridade fiscal fiscalizasse o cumprimento da obrigação principal pela impugnante. Tanto é assim que a autoridade fiscal não imputou à impugnante fração de falta de recolhimento de ICMS decorrente da averiguação da operação. Então, o próprio contribuinte ele confessa que não observou essas obrigações previstas na legislação tributária, obrigações e formalidades que devem constar no documento fiscal que não acarretam a inidoneidade do documento fiscal, mas que sim, a sua não observância contraria a legislação tributária, né? E, portanto, nessa perspectiva, entendemos que não há como ser acolhida a sua argumentação nesse ponto. É sempre pertinente destacar que a obrigação tributária acessória, prevista no artigo 113, parágrafo 2º do CTN, nada mais são do que deveres instrumentais correspondentes à obrigação de fazer ou não fazer ou tolerar do contribuinte. A obrigação essa que, apesar da terminologia acessória, ela é autônoma e independente da obrigação tributária principal. Elas não são vinculadas uma a outra, são independentes, né? E a principal consiste no pagamento do próprio tributo, mas não há uma vinculação, uma dependência da obrigação tributária com a existência ou não de uma obrigação principal. O contribuinte também alega no seu recurso que, mesmo sem indicar os dados adicionais da nota fiscal, não houve prejuízo para o Estado. No entanto, como os senhores sabem, a responsabilidade por infrações à legislação tributária ela independe da intenção do agente ou da efetividade, natureza e extensão das consequências de seu ato infracional, conforme expressamente disposto no artigo 136 do CTN. Portanto, o fato de existir ou não prejuízo, seja para arrecadação, seja para fiscalização, e o que de fato entendemos que houve, como também entendeu tanto a assessoria quanto o julgador de primeira instância, né, porque se existe a obrigação, ela deve ser cumprida porque, de alguma maneira, ela vai auxiliar o fisco no controle das operações dos contribuintes e, eventualmente, se for o caso, na cobrança e fiscalização do recolhimento dos impostos. Mas o fato de ter ou não havido prejuízo ou o fato de não ter sido lançado imposto na auto-infração não acarreta o afastamento da responsabilidade, até porque há, sim, a possibilidade de você lançar apenas uma multa autônoma por descumprimento da obrigação tributária acessória.
Por fim, o contribuinte também traz ainda o argumento de caráter confiscatório da multa, alega, no entanto, entendemos que não há como ser acolhido, a multa foi aplicada nos exatos limites da lei estadual, né? Existe súmula, inclusive, já editada pelo Conselho de Recursos Tributários, súmula 11, que diz que é vedado aos órgãos de julgamento do CONAT afastar ou reduzir multa sugerida em auto-infração sob fundamento de apresentar natureza confiscatória por implicar em devido controle difuso de constitucionalidade da Lei 2.670/96, mas nesse caso específico, cabe registrar que trata aqui, no caso, de uma das multas de menor valor existente na legislação tributária, correspondente a 200 do FIS, cerca de R$ 800 atualmente, sendo impertinente a alegação do contribuinte, ressaltando-se que o descumprimento da obrigação tributária acessória, como já foi dito, prejudica esse controle e fiscalização do cumprimento da legislação tributária, mas não há qualquer excessividade ou na onerosidade dessa penalidade, uma penalidade das mais leves que existe na legislação tributária estadual. Por fim, o contribuinte tem o pedido no sentido de que seja aplicada apenas uma multa de 200 do FIS para todas as notas fiscais na situação autuada, mediante único auto-infração. No entanto, também entendemos quanto a esse pedido derradeiro que não há como ser acolhido, a penalidade prevista no artigo 123, 8D da Lei 2.670/96, ela é aplicável para cada descumprimento de obrigação acessória, o que ocorreu de maneira autônoma e independente em relação a cada uma das notas fiscais e respectivos DANFs e MDFs. Na presente autuação consta apenas um documento fiscal, né, e isso, cada auto-infração consta apenas um documento fiscal, portanto, obrigação acessória e tributária autônoma, né? E, inclusive, diante dessa situação, ao contrário do que possa parecer para alguns, não acho que houve qualquer excesso de rigor, mas eu acho que, pelo contrário, agiu corretamente o autuante, né, até para que não restassem dúvidas acerca da autonomia de cada uma das condutas infracionais caracterizadas em cada nota fiscal. A fiscalização ele teve essa precaução de lavrar uma auto-infração para cada conduta infracional, que é assim que deve ser, porque não há um descumprimento, aqui, diferente do que ocorre no direito penal, não existe um descumprimento, uma infração tributária continuada. Na realidade, cada documento fiscal representa uma obrigação autônoma e, se não for observado as regras da legislação tributária para este documento fiscal, ele é passível, sim, de uma penalização autônoma. Portanto, mesmo que assim não fosse, sob a perspectiva processual, tendo sido lavrado cada auto de infração, o qual gerou cada um, mediante a impugnação do contribuinte, um processo administrativo tributário autônomo, não seria possível também a proposição do contribuinte de unificação dos lançamentos de ofício das penalidades mediante a manutenção de uma única multa, né? Uma vez que foram caracterizadas infrações diversas, apesar de possuir as mesmas naturezas, pois trata cada auto-infração de documento fiscal autônomo e distinto, não podendo se cogitar também, não é alegado, mas já antecipa de bis in idem na situação. Também é importante destacar aqui que o contribuinte traz um precedente do CONAT para sustentar essa argumentação, mas o precedente citado no recurso, além dele não ser vinculante, como bem destaca tanto o julgador quanto a assessoria, ele trata de uma situação diversa. No caso do precedente citado, em um único auto-infração foi imposta a multa do 123.8D, mas lá na situação entendeu o autuante e o julgador de aplicar, na nossa compreensão de maneira correta, mas, enfim, aplicar para cada obrigação tributária descumprida uma multa autônoma por cada situação dessa. No entanto, como se tratava de um único auto-infração, prevaleceu um entendimento de que caberia apenas a multa uma única vez, independente da quantidade de obrigações acessórias descumpridas e objeto de levantamento fiscal. Mas lá, isso, repito, em um único auto-infração. Aqui é uma situação diversa, eu não poderia jamais, por exemplo, eleger um dos autos de infração para manter a penalidade e simplesmente julgar improcedente os demais. No caso, entendo que isso não seria cabível. E, por fim, são todos esses os argumentos trazidos pelo contribuinte, né? E aí o presidente nos brinda aqui, antes do início das discussões, com uma notícia que até então eu desconhecia da decisão proferida recentemente pela 4ª Câmara de Julgamento. Não tive tempo aqui de examinar
ela completamente, de maneira minuciosa, mas a premissa assim, central que a gente verifica para esse julgamento é que, diferente do que entendeu o autuante, de não haver distinção, de que o transporte de mercadoria própria não é somente aquela situação em que o adquirente vai buscar a mercadoria, ele entende que também nessa situação de que o vendedor entrega a mercadoria, ela também se caracterizaria como um transporte de mercadoria própria, já que não teria havido a tradição, e aí cita o disposto no artigo 5º do regulamento ICMS que a gente citou, que não incide ICMS sobre transporte de mercadoria própria. Também cita o artigo 253, que define como transporte de carga própria aquele realizado em veículo próprio registrado em nome de pessoa jurídica, portanto, não se restringe à situação em que o destinatário vai buscar o vendedor, né? Nesse trecho, ele tenta refutar o que foi colocado pelo autuante, né? E aí entende como tal aquela situação onde o veículo é operado pela empresa, né? Ou o veículo é próprio da própria empresa que faz o transporte, ou ele é operado pela empresa e é um veículo locado ou cedido de alguma forma, mas que por ela é operado. E aí, nesse contexto, nessa linha de raciocínio, ele faz menção aqui a situação da inidoneidade, que entendemos que não é o caso aqui. Ele cita aqui o 131, para que, com especificidade aqui para o inciso 1 e 2, né, que é a correção de dados cadastrais que implica as situações em que caracteriza a idoneidade, destaca o inciso 1 e o 2. O 1 seriam as variáveis que determinam o valor do imposto, e o 2 seria a correção de dados cadastrais, que implica mudança do remetente ou destinatário, que, portanto, não estaria contemplado, faz referência ao ajuste CINEF e ao decreto 24.569, ao ajuste CINEF 07/2005, que autoriza a correção de erros em notas fiscais eletrônicas, desde que não estejam relacionados com as variáveis que determinam o valor do imposto, que aí não seria o caso, né? Considerando, e aí ele vem, de maneira conclusiva, entender, com base em todos esses argumentos, e por discordar da classificação acerca do que seria transporte de mercadoria própria, que, no caso, caberia, antes de lavratura do auto de infração, a observância do artigo 831 do Regulamento ICMS, que diz que estará sujeita à retenção a mercadoria acompanhada de documento fiscal, cuja irregularidade seja passível de reparação. E aí ele diz o seguinte no parágrafo 1º: configurada a hipótese prevista neste artigo, o agente do fisco emitirá termo de retenção de mercadorias e documentos fiscais, anexo 52, notificando o contribuinte ou o responsável para que em 3 dias sane a irregularidade sob pena de, não fazendo, submeter-se à ação fiscal e aos efeitos dela decorrentes. E aí o parágrafo 3º diz que entende se for passivo de reparação a irregularidade que apresente erro resultante de omissão ou indicação indevida de elementos formais que, por sua natureza, não implique falta de recolhimento do imposto. E aí vai para a nossa norma processual, dizendo que a lavratura do auto de infração, sem antes emitir termo de retenção para oportunizar ao emitente que se regularize da omissão de elementos formais que não geraram falta de recolhimento, acarreta impedimento do agente fiscal pela prática de ato extemporâneo. E aí, com esse fundamento, foi que a Quarta Câmara entendeu pela nulidade do auto de infração, né, um argumento alheio à própria defesa e recurso contribuinte. Eu tenho minhas ressalvas aqui em relação a alguns aspectos acerca dessas definições, em relação a transporte de mercadoria própria, ou de mercadoria que foi vendida e o próprio vendedor entrega, independente da natureza do crédito, do frete, se foi CIF ou se foi por conta do adquirente, né? Mas, de fato, me parece que essa situação trazida nos autos e que não implicaria em alteração do imposto, no que a gente vê realmente aqui o descumprimento, ele diz respeito à expressa menção no campo de dados adicionais dos documentos fiscais que o frete estava incluído no preço da mercadoria, e existe indicação em outro campo dos documentos fiscais se esse frete ele está sendo arcado pelo contribuinte, pelo autuado, no caso, que seria o vendedor e remetente, né? Não pelos fundamentos trazidos no
na resolução da 4ª Câmara, mas por entender, sim, que seria passível, sim, esse termo de retenção, eu, apesar de não concordar com os argumentos do recurso contribuinte, eu me acosto a esse entendimento que já foi preferido pela 4ª Câmara, que deveria ser lavrado, sim, esse termo de retenção, e que, portanto, foi assodada a lavratura da auto-infração sem essa possibilidade de regularização contribuinte, de modo que me manifesto, diante aí da intervenção oportuna do nosso presidente, em trazer ao nosso conhecimento esse julgado, pelo conhecimento do recurso, para dar provimento, declarando nulo os autos de infração. São as nossas considerações, senhor presidente. Caso necessário, voltamos a nos manifestar no decorrer das discussões. Obrigado. A presidência agradece ao senhor procurador. Vamos ouvir agora a manifestação da doutora Gabriela Costa. Boa tarde a todos, presidente, secretária Ana Maria, que me tratou super bem, a todos os conselheiros, na pessoa da doutora Tereza, que está aqui como mulher, então quero falar a todos em nome dela. Na defesa do meu cliente, eu venho apresentar a situação de forma como ela realmente aconteceu. Iniciando pelas nulidades arguídas no recurso, tanto quanto, de fato, existiu uma diferenciação entre a nomenclatura do auto de infração e o que estava disposto no auto, bem como a não inserção de forma correta de alguns dispositivos, tanto quanto a questão da própria multa aplicada, quanto da questão do... Me perdi, só um segundo. Quanto da questão da questão da multa aplicada e também a falta de indicação da questão de prazos. Eu arguí essa parte da falta de indicação do pagamento, né, com desconto, por uma questão de paridade. A gente sabe que a situação de todos os contribuintes, né, é uma situação sensível e que, sim, deveria, sim, ter sido colocado no entendimento da defesa. Mas, principalmente, o ponto alegado de nulidade, ele recai justamente sobre o artigo 831, parágrafo 3º do decreto 24.569 de 97. Por quê? Porque não foi dado ao contribuinte a oportunidade de corrigir a sua falha, uma vez que a obrigação principal estava completamente respeitada e, de fato, foi, tanto que não temos cobrança de obrigação principal. Mas o único erro apontado seria a falta da informação de que o preço do frete estaria incluso no preço da mercadoria. No entanto, ela não é uma falta dessa informação, mas uma repetição dessa informação. Porque se pegarmos a informação constante no cabeçalho da nota, lá consta o código 0 de que perdão, meu celular apareceu aqui, estava descarregando, vocês estão me ouvindo? Eu consegui retornar, tá. Então, no cabeçalho da nota, nós temos a informação, sim, de que a empresa era responsável pelo valor do frete que já estava incluso na mercadoria. E eu explico aos senhores o porquê. Essa empresa está localizada em Várzea Alegre, é uma cidade do interior do estado do Ceará, cujo trabalho ela realiza, né, a fabricação, distribuição de equipamentos acessórios para motocicletas. A GVS ela faz esse trabalho. Então, retrovisores, dentre outros itens. Esse mercado vende muito mais para a região do Sudeste, né? E aí, o que acontece? Também para que ela realize toda a movimentação dela para exercício da sua atividade comercial, ela necessita adquirir insumos. E ela o faz também no Sudeste, em sua grande maioria. Então, ela vai ter que enviar seus caminhões de qualquer forma para pegar os seus insumos, fazendo com que, assim, ela use a oportunidade desses caminhões vão vazios. Então, para eles não irem vazios, quando ela vende os seus produtos, para que ela não precise onerar esses produtos e, assim, perder a competitividade, justamente pela sua localização, porque a localização dela se dá para benefício da própria cidade, em trazer mais empregos para a região. Então, para que ela consiga atender a sua finalidade social, mas também a sua finalidade comercial, ela utiliza
disso, quando os caminhões vão para pegar os insumos, eles iam vazios. Então, ela faz a logística toda de todos aqueles itens que são vendidos, coloca nesses caminhões e direciona. Então, por isso que não há uma cobrança em separado do frete. E sim, entraria como carga própria, porque, ao contrário do que o fisco ele fala, que diz que não seria a situação de carga própria, na verdade não se verifica, porque o artigo 253 do decreto 24.569/97, ele fala que considera-se veículo próprio, além do que se achar registrado em nome da pessoa, que no caso existe sim a informação de que o veículo é da empresa, aquele por ela também, né, entra aquele por ela operado em regime de locação ou a qualquer título. E o artigo 5º, inciso 2, fala da questão dessa não incidência. Mas, dando continuidade, então, esse primeiro ponto, né, arguindo a questão das nulidades, eu coloco como ponto principal a que seja observado o artigo 831, parágrafo 3º, porque não foi feito o termo de retenção das mercadorias, não foi dado o prazo de 3 dias para que fosse feito essa correção, e foi lavrado 41 autos de infração para as 41 notas fiscais presentes naquele caminhão. E aí eu peço, com todo respeito e acatamento que eu tenho e estima por todos os senhores aqui presentes, mas eu peço que seja verificado o quanto que de carga já existe sobre o contribuinte e, tendo ele efetuado o pagamento da obrigação principal em sua totalidade, de forma correta, tendo ele informado que, sim, o código presente era 0, que é do emitente, ou seja, a responsabilidade do frete era, sim, do vendedor, era da GVS. A única coisa que não foi feita, e aí tendo total respeito pela necessidade de se atentar, né, para o respeito às obrigações acessórias, essa informação ela estava presente na nota. Ela só não foi repetida nos dados adicionais da nota. Mas, como eu falei, o valor do frete estava sim incluso no valor da mercadoria, por uma questão de logística, de manutenção da própria empresa e de manter-se competitiva no mercado, haja vista a sua localização. Tendo também, reforçando de que o veículo utilizado sim é da empresa. E lembrando aos senhores, mais uma vez, da não lavratura do termo de retenção e não permissão ao contribuinte para que fosse feito a correção devida sem ter a necessidade de terem sido lavrados 41 autos de infração. Muito embora a multa elencada seja de 200, o FIS que está em torno de 800 e poucos reais, 700 e poucos reais, que colocando em 40, tomou por volta de 35, 36 mil reais. E não, esse não é um valor simples, esse não é um valor pequeno para o contribuinte que havia pago sua obrigação principal de forma correta. Temos que se falar aqui no princípio da proporcionalidade, da penalidade aplicada para a conduta realizada e também do não confisco. Muito embora o doutor André já trouxe, né, súmulas falando da questão dessa parte do CONAT em relação a esse entendimento confiscatório. Então, no mais, o meu pedido é que seja reconhecida a nulidade desse ato, haja vista que o meu cliente ele não teve as oportunidades que a própria lei determina que tivesse, mas que, se não reconhecido, que seja realmente determinado uma única multa de 200 UFIs. Um adendo que eu deixei de comentar é que, doutor André, pelo que me consta, na decisão em que foi posta, a infração ocorreu, no caso, existia, o contribuinte ele era substituto tributário e nos documentos que ele emitia, ele deixava de colocar a informação da sua numeração de substituto tributário. Então, foram 101.953 documentos fiscais, que gerou uma multa de mais de 60 milhões de reais para esse contribuinte, tendo sido, ao final, em o entendimento dessa corte, de relatoria do doutor Lúcio, atribuído apenas uma única multa. Com um adendo, a defesa tinha sido posta intempestivamente.
mas mesmo assim foi entendido dessa maneira. Então, reafirmo a vocês o meu pedido de nulidade e, não entendendo dessa forma, que sejam, sim, unificadas todas essas multas para apenas uma única multa de 200 UFIs. Eu agradeço a oportunidade, eu estou debutando aqui para vocês, é a minha primeira sustentação oral, e é isso. Muito obrigada. Doutora, e a senhora iniciou muito bem, parabéns aí pela forma coerente, sensata, alinhada, né? A sustentação oral muito alinhada e não é cansativa, tá certo? Muito simpática, parabéns. Agora os processos estão em discussão pelos conselheiros. Presidente, deixa eu aqui iniciar. Primeiro, dar os parabéns aí, doutora Gabriela, realmente, foi claro na exposição. Parabéns, a petição de fato tem uma construção lógica de argumento e sempre seja bem-vinda aqui ao contencioso, como você disse, né, ressaltou, ainda que a defesa tenha sido intempestiva, aqui a gente de fato tenta primar pela justiça fiscal e de fato se tiver realmente a questão da nulidade a gente faz a apreciação. Eu tenho só uma dúvida com relação à manifestação da Procuradoria. Doutor André, na hora que o senhor falou, caiu. Eu só entendi, estou dizendo que vai pelo provimento, pela nulidade, mas qual o motivo da nulidade? Foi essa parte que eu não peguei. Pela motivo da não observância, já que seria uma situação passiva de reparação, pela não observância disposto no artigo 831 do regulamento do CMS. Mas com a fundamentação um pouco diversa do que consta na resolução da 4ª Câmara, porque eu acho que se fez ali um pouco de confusão entre transporte de carga própria e transporte a cargo do vendedor. Porque a da 4ª Câmara, eu entendo, quando li, que realmente não se aplica perfeitamente ao caso aqui. Aí por isso que eu peguei no final essa parte da nulidade e tudo. Então era a nulidade por outro motivo, né? Ok, eu estou satisfeito. Doutor Lúcio, doutor Ricardo já tinham levantado. Doutor Ricardo, em seguida, doutor Lúcio. Bom, presidente, escutei atentamente aqui as razões do nosso procurador, doutor André, da doutora Gabriela, que mesmo sustentando oralmente pela primeira vez, mas se saiu realmente muito bem, conseguiu expor aí os posicionamentos. Se eu não me engano, as razões do pedido de nulidade do doutor André é o mesmo levantado pela parte, com o artigo ao qual a parte demonstrou a motivação da nulidade, é o mesmo artigo que a Procuradoria também demonstra. Então, entendo, presidente, que não há muito o que a gente discutir no presente caso, porque está cabalmente demonstrado o descumprimento, né, do que rege a legislação. O que foi lavrado pelo fiscal foge das premissas estabelecidas na lei estadual do refis, do ICMS, falando tanto em refis que a gente está decorando refis aqui na cabeça. E como tanto a Procuradoria como a parte entendem pela nulidade, presidente, eu também me acosto e a motivação ao qual eu viria para esse julgamento seria também pela nulidade. Ou seja, os esforços tangem para a mesma motivação, tanto pela Procuradoria como pela parte, e como entendimento, o qual eu já iria trazer relativamente ao meu processo. E aí o que veio advido ao processo dos colegas também. Então, presidente, eu me dou por satisfeito, trazida aí a motivação, tanto da Procuradoria como da parte, que convergem para o mesmo entendimento. Obrigado, presidente. Doutor Lúcio, agora. Presidente, boa tarde. Presidente, felicitar a doutora Gabriela pela sustentação oral, muito bem feito, muito bem construído. Presidente, quando eu fiz a minha intervenção, logo no relato, né, chamei a atenção do artigo 206 e da interpretação que o autuante deu a esse artigo. Né?
ele, na conceituação dele, traz 3 situações aqui, o artigo, né, são 3 incisos, e o agente autuante entendeu, naquela questão, que o transporte de carga própria só era aquele no qual, né, até aqui, no qual mesmo ocorre apenas quando o destinatário vai buscar do vendedor que é seu. Mas só que a gente, de manhã, né, nesse processo, essa definição aqui, né, a nossa legislação traz também uma definição, ela não esclarece bem, mas a própria doutrina diz que a carga própria pode ser tanto o vendedor como o próprio, né, destinatário, desde que ele vá buscar, o vendedor vá deixar. Então, eu entendo aqui, né, a própria construção, acho que o doutor André, quando fez também as suas colocações, a gente vai observar que o autuante ele coloca o inciso 2 e 3, ele vai só no 2, ele não entende, né, ele acha que o descumprimento da formalidade foi no 2 e no 3, que era justamente aquela questão de dar o preço, né, de fazer destaque do preço do frete, o que é frete, o que é mercadoria. Isso aí é importante, sim, né, eu já peguei um processo da Esmaltec, só que para valores bem elevados, e essa constatação realmente tem que ser feita, porque às vezes ela pode, essa obrigação acessória, ela pode causar, né, um enorme prejuízo em termos de ICMS, tanto o ICMS, né, ICMS da mercadoria, da própria operação, como da prestação de serviço. Mas no caso aqui específico, presidente, eu acho que, né, ele correu nessa questão, né, ele faz essa diferenciação, né, até que a gente observando a resolução da 4ª Câmara, né, parece também, concordo com o doutor André, que há uma confusão de conceito do que é a carga própria, o que era vendedor, o que era do transportador. Mas eu acho que aqui o contencioso já tem isso aí firmado, a questão do termo de retenção. Durante uma época foi muito discutido, né, agora não tanto, mas teve um problema, uma época que teve muito processo de trânsito, né, e tinha essa questão do qual o objetivo da lavratura do termo de retenção. E se discutiu se a lavratura era só aquelas oportunidades para fazer a irregularidade ser, né, sanada. E o contexto disse que não. Ele é lavrado, apesar de ter lá a definição, para informações. E eu acho que justamente nesse caso, que a própria legislação traz esses conceitos, né, esses incisos 1, 2 e 3, essa questão do vendedor, o que é carga própria, o que é do... Né? O próprio autor, né, teve essa percepção, fez uma interpretação, a meu ver, né, equivocada, era justamente para ele pedir esse termo e para a empresa informar o que foi informado aqui, né, pela doutora Gabriela Lanto, ela pediu, dava os 3 dias, ela apresentava um documento, informava o autuante, ia receber, ia ver se estava contente ou não, né, com as informações trazidas pela parte, e sim, se ele não estivesse, né, satisfeito, ele lavraria o auto. Então, né, eu acho que sim, esse processo, né, pelo o artigo citado, pela própria definição, pelas decisões do CONAR, né, e que o termo é lavrado também para informação. Me lembro bem uma questão que era muito discutida, e por isso que o contexto tomou essa decisão, era quando a empresa estava baixada, e às vezes existia problema no cadastro, né? O doutor Alexandre foi, trabalhou em núcleo, né, na parte de núcleo de fiscalização, sabe bem disso, né, que às vezes o cadastro é um time, né, que é colocado no sistema e que realmente estava baixado ou não. E justamente o termo era lavrado não para o contribuinte regularizar o cadastro dele, não, era para ter uma informação segura que realmente a empresa estava baixada ou não. Então, né, foi nesse sentido que o contencioso decidiu que não. Qualquer dúvida que o agente autuante tivesse sobre uma situação, que ele não tivesse seguro a informação, ele lavra esse termo, dá oportunidade à parte apresenta as informações, e uma vez apresentado, se ele não estiver satisfeito, ele lavra o auto. Se ele ficar satisfeito, ele não lavra o auto. Então, presidente, eu vou seguir, sim, o entendimento, né, da nulidade com esse viés aqui, com essa fundamentação, né, tanto da questão da informação complementar, que o autuante, né, coloca, né, que é no 2 e no 3, o inciso 2 e 3 foi descumprido, mas entendo bem como colocou a doutora Gabriela. Eu acho que o primeiro, apesar de não ter a expressão transporte de carga própria, mas o próprio documento que tem no processo tem o quê? O DANF tem emitente 0 lá, tem o código, tem o certificado de guarda do próprio autuante, né, o certificado do veículo, o próprio autuante colocou lá que realmente está no nome da empresa, está lá, pelo menos no meu processo está lá bem claro. Então, presidente, eu acho que tinha, sim, elemento suficiente para, né, ele saber que, apesar de não ter, ele sabe que é a formalidade, mas ele tinha elemento suficiente. Então, presidente, eu vou seguir, sim, a questão da nulidade por falta de termo. Continua em discussão. Sem interesse pela discussão?
Então, vamos à votação. Começar votando pela doutora Tereza, só por uma questão aqui, né, de tornar a votação mais agradável. Obrigada, senhor presidente. Parabenizar a doutora Gabriela pela clareza. E uma característica sua, Gabriela, é a humildade. Eu senti humildade em você. Eu acho isso muito, muito positivo no advogado. Sim, senhor presidente, eu entendo pela nulidade, né? O artigo 831, ele é muito claro. Eu acho que todo mundo tem conhecimento aqui, né? Não precisa eu citar. Estará sujeita à retenção da mercadoria. Eu acho que aqui, no caso, cabe sim o termo de retenção. O contribuinte não teve a oportunidade, né, de se regularizar. Portanto, eu entendo pela nulidade do auto de infração, senhor presidente. Em seguida, vota doutor Alexandre. Presidente, vai servir para todos os processos, né, presidente? Todos os processos. Com a relatora, presidente. Votando agora, doutor Felipe. Presidente, voto no mesmo sentido, pela nulidade. Em seguida, doutor Diego. Acompanho. Doutor Ricardo. Com os relatores, presidente, também entendo dessa forma e com a Procuradoria do Estado, presidente. E, por último, e não menos importante, como dizem os ingleses, doutor Lúcio. Acompanho o entendimento da Procuradoria, do novo procurador, doutor André, e a relatora, doutora Tereza Porto. Então, concluída a votação para todos os processos que foram relatados durante a sessão de hoje, a terceira Câmara de Julgamento resolve conhecer do recurso ordinário, dar-lhe provimento para julgar nula a acusação fiscal nos termos do voto da conselheira relatora e aqui referendado em sessão pela manifestação do excelentíssimo senhor Procurador do Estado, contrária à manifestação do parecer da Assessoria Processual Tributária. Vale para todos os processos. Agradecer aí a presença da doutora Gabriela Costa. Agora que iniciou aqui na Câmara, já fica convidada para outras vezes retornar, né? Eu quero agradecer, de verdade, eu estava bem preocupada, e eu falei para a Ana Maria, Ana, eles são simpáticos, se eu falar alguma besteira, eles não vão dizer nada comigo, igual lá no STF, não. Não, são ótimos, pode ir tranquila, eu estudei, assisti um monte de vídeo de vocês, como é que eu vou falar com eles, meu Deus, não deixa eu deixar de chamar de doutor, e deu tudo certo. Eu acredito que quando a gente tem a oportunidade de ter uma profissão, é muito mais do que o dinheiro, é muito mais do que o status, é uma oportunidade da gente ter um sentido da vida. E a questão que a doutora Tereza falou de humildade, eu quero agradecer, mas é porque eu acho que é inteligência, doutora Tereza. Não é bondade, não, é inteligência. Se a gente quer acreditar em Deus e quiser ter contato com Ele, ou a gente anda dentro do que Ele diz, ou a gente não tem uma porta aberta, né? Então, eu agradeço a todos vocês, dizer que eu admiro muito todo o trabalho, não conhecia, e eu estou aprendendo a mexer em sistema, aprendendo a mexer em tudo, e eu quero agradecer de coração mesmo a todos vocês, independente do resultado. Presidente, eu quero dar a palavra à doutora Gabriela. Pois não, doutor Alexandre? Eu quero desejar a você um Feliz Natal, tá certo? E que o Senhor abençoe a sua profissão, abençoe o seu trabalho, que onde você colocar a sua mão prospere, que as pessoas que lhe procurarem sejam bem recebidas e que você alcance ajudar todas as pessoas que você a sua mão for até você. Tá certo? É o meu desejo, que você seja muito feliz como advogada. Bom? Deus te abençoe. Obrigada, me emocionei, de verdade, de coração. Porque a luta não é muito fácil, e às vezes o advogado se sente muito pedinte e muito sozinho. E aí, quando essas coisas acontecem, eu costumo dizer que, tem até um filósofo que diz, né, a gente tem duas maneiras de ver a vida, como se tudo fosse um milagre, como se nada fosse um milagre. E eu fiz 30 anos, dia 13 agora, tenho uma mentalidade que para mim tudo é um agradecimento. Então, de verdade, eu sei que eu estou sendo repetitiva, mas é porque eu estava tão nervosa que para mim é um sentimento de gratidão enorme. Deus, ele é bom. Por isso que você está
Doutora Gabriela, eu também fiz 30 anos hoje, viu? Olha aí. Foi dia 13, eu faço dia 15. Uma banda. 30 hoje também, viu? 30 anos de Conate, doutora Gabriela. Ele está fazendo 30 anos só de Conate, só de contencioso. De OAB, doutor Diego, de OAB. Enquanto está na gravação, eu gostaria de registrar esse momento para parabenizar o doutor Ricardo pela pessoa grandiosa que ele é. Doutor Ricardo é ainda um garoto, né, mas já demonstra ainda passadas muito firmes e largas na sua profissão, coloca emoção naquele que faz, isso é muito bom para que se cresça na profissão. Uma pessoa sem emoção é uma pessoa que não tem condições de entender o problema das outras pessoas. Doutor Ricardo tem o lado humano, é uma pessoa estudiosa, veja os artigos que ele publica, tá certo? Tem um futuro brilhante aí da advocacia à sua frente, que Deus abençoe cada passada sua, lhe dê muitos anos ainda de vida, né? E que possa ser abençoado aí na sua trajetória. De coração, doutor Ricardo, fica aqui o meu abraço, o meu desejo aí de um dia muito especial. Você está aí no Juazeiro, siga o conselho da doutora, vá lá conhecer lá o estabelecimento, relaxe um pouco e que Deus lhe abençoe. Obrigado, presidente. Presidente, só antes aqui, aproveitando, além de congratular aqui meu amigo conselheiro Ricardo, muita paz, saúde, sucesso, cada vez mais força aí de trabalho, que não lhe falte, que lhe é peculiar. Mas, doutora Gabriela, realmente, né, emocionante a questão, sei como é difícil essa questão da sustentação oral. A gente, como advogado, eu me lembro a primeira vez que fazia sustentação oral também, em cada contencioso, né, quando eu fui a fazer a minha primeira aqui na Cefaz, a minha primeira quando advogado no contencioso do município, a minha primeira no CARF, em Brasília, eu me tremia tanto e no final, graças a Deus, em todas que eu fiz, né, por nada não, mas deu certo o recurso, o provimento. Mas, independente disso, como a doutora Tereza falou, o doutor Alexandre aí, é isso mesmo, a sua humildade aí, chegar. Quantos advogados aqui, a gente não pode mencionar, aparecem aqui nas nossas sustentações orais, e às vezes a gente vê que às vezes até uma falta de explanação na sustentação, de postura, que às vezes até causa, de fato, às vezes algum motivo de um julgamento por um lado ou pelo outro. E como a senhora disse assim, é muito importante, né, ser tão nova e aprendendo, de fato, essa questão assim, eu estudei, aprendi, fui ver a sustentação, vi os vídeos de vocês e tudo, para falar da tal da liturgia, né, como o Marco Aurélio do Supremo disse com a Daniela lá, que agora eleita presidente da OAB Bahia, quando foi criticada lá pela falta de ter chamado doutor e Vossa Excelência no Supremo. Mas a delícia do contencioso administrativo tributário é essa, é a gente, além de primar pela justiça, de ver realmente a essência. Claro que temos os nossos formalismos de uma questão de legalidade, do controle da Constituição do crédito tributário, mas assim, a essência mesmo do julgamento é que é importante, e a pluralidade de julgamentos dos pares, né? Aqueles indicados pela sociedade, pelas federações, aqueles indicados aqui pelo Tercioso, e nesse momento mesmo de advento, festa de final de ano, foi muito bom e leve, porque eu estava assim, meu Deus, quarta-feira, antes do recesso, 8 processos para julgamento, assim que eu recebi a pauta. Eu disse, eu não estou nem acreditando. E aí, quando eu vi, acho que talvez foi, né, presidente, desses últimos dias aí, talvez uma das sessões, assim, leves em que tivemos, aproveitamos o mesmo relato e sua sustentação, manifestação da Procuradoria, tudo facilitou. Deus lhe abençoe, que guie e que, de fato, você tenha muito sucesso aí na sua advocacia, que com certeza aí no Cariri você já está fazendo aí um brilhante trabalho. Um forte abraço a todos. Doutor Lúcio, seguido do doutor Felipe, seguido do doutor André. Presidente, fazer as felicitações ao doutor Ricardo, né, esse colega de bancada, quem, antes mesmo da terceira Câmara ser formada aqui, agora da quarta, da terceira, a gente já, né, via as posições, né, os corredores do CONAT, as posições firmes, né, sempre determinadas. E aproveitando, né, a doutora Gabriela falou de filósofo, né, acho que foi essa semana passada, eu li uma coisa, não está tentando me lembrar aqui, e o importante não é a função, é que você fazer as coisas com amor e, né, com determinação. Isso aí a gente vê no doutor Ricardo, né, tudo que ele faz, ele é presidente do Conselho de Segurança do Estado, é uma pessoa que sempre está ativamente, né, contribuindo para a sociedade e para o Estado. Então, Ricardo, realmente, esses anos que a gente passou aqui
No contexto, a gente só fez crescer com as suas intervenções, né? Às vezes nem sempre concordando, mas é isso que eu sempre digo, o direito é essa dialética, né? Essa forma de ver as coisas, né? Diferente, mas sempre buscando um consenso, né? E o colegiado tem que ter essa soberania. Então, Ricardo, receba meu abraço, né? Meu afetuoso aí, e a gente vai continuar, irmão, aqui na mesma luta, né? Eu sempre digo que a justiça não é só do lado do fisco, nem do lado do contribuinte, né? A justiça está acima de das partes, né? E a gente, com certeza, a gente luta por isso, eu sei que você luta por isso, como os colegas da Câmara que todos, mas hoje é o seu dia especial, né? E a doutora Gabriela está aí, começou assim, a pessoa que começa assim, com certeza vai, né, muito longe, com certeza. Um abraço a você e ao doutor Ricardo. Então, Felipe. Primeiramente, quero parabenizar a doutora Gabriela, né, sua primeira sustentação oral, e, assim, a gente, às vezes, cria, né, na nossa cabeça certos monstros, né, ansiedade, né, porque a gente vai fazer as coisas a primeira vez, mas no final depois a gente vê que nem era esse bicho de 7 cabeças todo, né. Eu quero te desejar sucesso, né, e também quero dizer que todo mundo tem sua primeira vez, né, eu tive, inclusive, minha primeira vez aqui no CONAT, que no começo, confesso que eu estava meio perdido, né, passei por pelo menos assim, o primeiro mês, assim, completamente perdido, completamente não, mas meio deslocado, né, sem saber mais ou menos como atuar, e uma das pessoas que mais me ajudou aqui no CONAT foi o Ricardo, né, o Ricardo, desde o início, se dispôs a me ajudar, me passava modelos, me dava orientação, sempre foi uma pessoa que me ajudou bastante e continua, né, me ajudando. Quero parabenizar, o Ricardo é uma pessoa muito querida por todos, né, humildade é o que ele, eu acho que é uma das palavras que define bem, né, apesar de ter, assim, um caminho já bem definido, já um certo sucesso na carreira, ele continua, né, bem humilde, continua aberto a todo mundo, e isso é uma característica muito louvável, muito, né? Ricardo, parabéns, desejo muitos anos de muito sucesso para você. Doutor André, em seguida, doutor Alexandre. Presidente, aproveitando esse momento aqui também, inicialmente parabenizar a doutora Gabriela, né? Realmente merece todos os elogios, fez uma sustentação oral muito clara, precisa, pontual, firme, né? Mas também com todas as qualidades e atributos já dito pelos que me antecederam, pelo doutor Tereza, muita humildade, mais firmeza e segurança também, já mostra aí que vai trilhar um belo caminho aí na sua advocacia. E isso vejo também não só da sustentação oral, mas da defesa também, muito bem estruturada, bem concatenada, apesar de extensa, não é uma defesa cansativa, é uma defesa que ela se sustenta pelos seus argumentos, né? Apesar de não concordar com alguns, mas isso faz parte aqui da dialética. E também, fazendo coro aqui com os demais conselheiros aqui da Câmara, felicitar o doutor Ricardo, essa pessoa muito querida, tenho um privilégio aqui de já trabalhar com ele aqui, acho que já há 5 ou 6 anos, né, doutor Ricardo, desde o começo aqui, meu começo e o começo do senhor, com a doutora Tereza também aqui no CONAT, né, aprendo muito, admiro muito, é uma pessoa muito firme e fiel aos seus princípios e muito qualificada também, estudiosa, como já destacou aí o nosso presidente. Desejo muito sucesso, muita paz e saúde aí para você no seu dia. E era só isso. Obrigado. Doutor Alexandre, agora. Presidente, eu fiz aqui os parabéns à doutora Gabriela e eu quero também dar meus votos de feliz aniversário do doutor Ricardo. Também foi um prazer trabalhar com ele esse tempo aqui. Próximo ano não estarei mais no conselho, mas aquela amizade fica. Eu creio que nós fizemos amizade e aprendi muito com ele, com a sua dedicação, com a sua paciência em ouvir os outros também, né? E eu fico feliz em fazer parte desse grupo por ter pessoas como o doutor Ricardo aqui, abençoadas, né? E eu admiro muito a ele porque ele honra muito o pai dele. A Bíblia diz assim, honra teu pai e a tua mãe, para que te prolongue teus dias na terra e te vá bem. Essa ação dele eficaz no trabalho é porque Deus abençoa, porque ele é um filho abençoado,
o filho que honra o seu pai. Então, nós recebemos a graça de Deus quando nós somos reverentes aos nossos pais, nosso pai e a nossa mãe. E é por isso que você é uma pessoa abençoada, Ricardo. Deus te abençoe e também te proteja e te guarde onde é que você vá. Sua arma seja a mão de Deus sobre a sua vida. É o meu desejo para você. Doutor Ricardo, agora. Presidente, não tem como não se emocionar, né? São muitas palavras que são verdadeiras, a gente sabe que todo mundo que falou aqui é de coração. Eu estou longe de ser uma pessoa perfeita, porque todos nós temos muitos defeitos, né? Mas eu tenho minha cabeça muito tranquila, eu tenho minha consciência muito sossegada, que todo o período que eu passei aqui no CONAT, que vão fazer 6 anos, como o doutor André levantou, a gente está aqui há 6 anos, em dezembro agora vai fazer 6 anos, final de dezembro, e eu sempre procurei dar o meu melhor dentro do contencioso, procurar ser o mais justo possível, sempre fiquei longe, nunca me envolvi em qualquer tipo de fofoca, qualquer tipo de escândalo dentro do contencioso, sempre procurei seguir minha linha na retilínea, julgando realmente com o meu posicionamento, sem deixar qualquer força externa adentrar o meu posicionamento, sempre procurei fazer tudo da maneira mais correta possível e sempre me pautando a muitos entendimentos. Eu digo muito para todos os colegas advogados que aqueles que conseguirem, tiverem a oportunidade de entrarem no contencioso, é a melhor coisa do mundo. Que eu já deixo a dica para a doutora Gabriela, porque eu tenho pós-graduação em processo tributário, em direito tributário, sou mestrando em direito tributário, todos os meus artigos são publicados em direito tributário, é a área que eu atuo há 16 anos, né? Mas nada se compara ao que eu aprendi aqui dentro. Você tem a oportunidade de julgar 4 processos todos os dias e ouvir 6 pessoas, 6 entendimentos diferentes, com o da Procuradoria 7 e com o dos advogados que fazem a sustentação 8. 8 posicionamentos de um mesmo processo e você ter a oportunidade de ver isso 4 vezes em diferentes aplicações de penalidades por dia, presidente, isso é um ensinamento que a gente nunca vai conseguir fora do CONAT. É um presente grandioso. E eu brinco muito com meu pai, eu digo, rapaz, a gente ainda ganha dinheiro com isso, já pensou? A gente faz tudo isso e ainda ganha dinheiro. Ou seja, é um momento ímpar, né? Eu vejo aí a doutora Gabriela com seus medos que foram totalmente superados na primeira sustentação, mas aqui no CONAT também não foi diferente quando eu fui a primeira vez, e é por isso que eu dei a mão ao doutor Felipe, dei a mão a vários outros colegas, porque quando eu entrei no CONAT eu não tive essa mão, eu não tive a ajuda de ninguém. Então, para o senhor ter ideia, presidente, eu tinha compilado na época um pendrive com vários modelos, de várias resoluções, e aí eu entregava isso para os colegas para ver se eles conseguiam e tinham as dúvidas ali, porque dentro do contencioso não tinha um curso para elaboração de resolução, o que é que eu faria primeiro, o cabeçalho, o relatório, depois a fundamentação, depois a decisão, e o demonstrativo de cálculo, como é que eu fazia o cálculo. Então, isso era uma situação meio que confusa para mim, e eu acreditei que eu podia ajudar os colegas. No mais, presidente, eu tenho muita admiração pelo doutor André, tenho muita admiração pelo doutor Michel, que foi a pessoa que eu mais tive embates aqui dentro do CONAT, embates acalorados, mas embates necessários, embates que me engrandeceram ele também. Né, doutor André e a Tereza acompanharam muito desses embates, porque a gente estava lá na Câmara, mas sempre muito respeitoso. Eu sempre tenho essa ênfase quando eu falo, mas todo mundo que me conhece sabe realmente, eu ajudo muita gente, eu procuro ajudar as pessoas, eu procuro ser amigo, quando precisa de mim eu faço tudo para ajudar. Então, realmente eu sou
uma pessoa que temo sim a Deus e procuro honrar as pessoas que estão perto de mim, ajudar aquelas pessoas que me procuram, e fico muito feliz com as palavras que eu recebi aqui, tantas mensagens hoje que mandaram para mim, eu ainda vou responder cada uma, de um por uma. Não tive tempo ainda de fazer isso, porque vim despachar um processo aqui com o juiz federal, caso de um amigo, que é cliente, é muito amigo, e aproveitei e estou fazendo aqui a sustentação, o CONAT, a sessão daqui do hotel. Mas fico muito feliz com as palavras de cada um, gosto de todos vocês, realmente é uma situação complicada esse negócio de mandato, porque a gente se acostuma tanto com as pessoas e de uma hora para outra a gente tem que deixar todos, né? Mas temos que passar o bastão para outros, tem que oxigenar a vaga, isso faz parte da democracia, né? Faz parte do engrandecimento da casa, e isso é uma coisa natural. A doutora Gabriela, eu já me manifestei, parabéns pela atuação. Se eu não me engano, eu já tinha visto seu nome, doutora Gabriela, em alguma coisa relacionada à Comissão de Direito Tributário daqui de Juazeiro. Se eu não me engano, a senhora faz parte, né, da comissão. Já fiz. Pronto. Então, lhe desejo todos os parabéns, foi muito boa a apresentação, sucesso. E precisando de alguma dica, algum que eu possa ajudar também, estou à disposição também, siga à disposição. E um grande abraço a todos meus amigos. Fiquei muito feliz com o que eu ouvi aqui. Muito obrigado. Nesse clima de paz, de sensação do dever cumprido, que a presidência encerra a sessão de hoje, agradecendo a todos e desejando um ótimo final de tarde. Obrigada pela tarde para vocês. Um abraço, presidente, a todos. Boa tarde. Boa tarde.